Fala galera, tudo bem? Bem, tivemos esse final de semana agora, né? O Arnold Conference, né? Começou quinta-feira, sexta, sábado, encerrou domingo, exatamente. E aí, após a minha palestra, que foi no sábado, às 9h50 da manhã, com a temática essa que vocês estão vendo, desempenho físico e nutricional em atletas de CrossFit, tá galera? E aí eu fiquei muito feliz com os inúmeros de directs que recebi, tá? Agradecendo, gostaram demais da palestra e de pessoas que também não assistiram, que ficaram com muita vontade de assistir. Pois bem, observando toda essa logística, nós decidimos fazer, tá, a gravação da aula que foi ministrada no Arnold Conference e colocar no nosso Cross Performance, tá? Então, quem não assistiu vai poder assistir agora o nosso Cross Performance, e quem assistiu e queria, que foi muito solicitado, vai solicitar os slides, vai solicitar a aula, alguma coisa, vamos dar para vocês também, tá ok? Então, vamos lá, vou reapresentar a aula aqui para todos, tá ok? Então, desempenho físico nutricional em atletas de CrossFit, do amador à performance. Bem, eu quero apresentar a minha clínica, né, como um dos meus pontos de apoio principal profissional, né, então passo a semana toda lá. O nosso projeto, idealizado por mim e pelo Éder Costa, né, o Cross Performance. Do Cross Performance a gente criou o Camp On Air Brasil by Cross Performance, né, no qual a gente alia vários atletas de elite nacional, campeão brasileiro, né, a primeira mulher que aí ao Games no Brasil, vários outros campeões estaduais, tudo. Nesse camp, tá, vamos ter 15 atletas, é o primeiro camp que a gente está realizando aqui no Ceará, by Cross Performance, né. Então é mais um produto nosso do Cross Performance, do qual a gente vai cada vez mais aperfeiçoando, né, ao longo desses anos de CrossFit que a gente já tem de área de atuação como profissional, e o Éder também como profissional e atleta, né, e aí a gente vai aperfeiçoando e criando novos produtos. E esse Rzinho aqui também é um produto que breve vocês estarão sabendo o que será, tá, e garanto como todo público da área esportiva vai adorar o lançamento desse produto, tá galera? Então vamos lá. Bem, qual o perfil dos atletas de CrossFit na atualidade? Bem, aqui temos Camille LeBlanc, né, Christian Froning, Ticler, né, Matt Fraser. E aí eu trago como é que eram os atletas no início do CrossFit. Você vê o mesmo atleta, o mito, né, Christian Froning, e atualmente como ele está. Bem mais esbelto, né, magro. Observaram-se que realmente o peso tem uma influência muito grande no quesito do CrossFit para desenvolver mais a parte de endurance e do ginástico, né? Então não adiantava ser extremamente forte só para o LPO, e nas outras valências a gente está perdendo, né? Então, uma das mudanças que a gente viu no decorrer desses anos do CrossFit foi a mudança da composição corporal para beneficiar mais o esporte. O outro ponto que eu deixo bem claro também é a Camille LeBlanc. Se você observar, ela não tem aquele corpo das mulheres saradas que as mulheres querem ter, barriga chapada, né? Ela tem uma gordurinha ali. Ou seja, quando a gente trata em performance, fala do amador a performance, a gente não está falando que vai ter o abdômen chapado, vai ser todo saradinho, não. A gente está falando que vai ter performance aquela pessoa. Que a performance consegue atingir corpos muito bonitos, corpos até estéticos também, ok? Mas que esse não é o objetivo, não é fazer uma dieta para estética, uma dieta para performance, que pelo treinamento e uma alimentação bem balanceada, essa pessoa chega a um corpo adequado, ok? Então vamos lá, a gente tem que ter algumas características, entender essas características de fase do treinamento, tá? Volume, intensidade e técnica. Técnica, Valder? Sou nutricionista, Valder, como é que eu vou entender de técnica? Você é educador físico, profissional de educação física. Não, tem que entender, saber se o nosso atleta está extremamente com a técnica bem afiada ou não. Quanto mais técnica é o indivíduo, maior a economia de movimentos, menor é o gasto energético dele no treino. Quanto menos técnico, mais ele gasta. Então isso influencia na tua dieta, tá? Não só essa questão também. Veja, quanto mais adaptado já em volume e intensidade, frequência cardíaca de repouso já cai, frequência cardíaca durante o treino também já diminui. E aí, consequentemente, menor gasto também. Ele começa a ficar mais econômico. Então, se ele tem muito treino, intensidade, volume e uma técnica muito apurada, cada vez mais é um cara mais econômico, ou seja, ele poupa energia exatamente para se doar mais nos treinos, né? Isso é uma lei da evolução dos treinos aqui. Bem, em volume a gente tem que ver séries, repetições, número de exercício, frequência que acontece, o tempo. Na intensidade a gente vai ver carga, inclinação, velocidade com que isso acontece. E isso tudo a gente consegue transmitir para uma dieta através do cálculo de gasto energético. E como a gente vai poder ajustar isso para o nosso atleta. Bem, e vendo isso a gente vai ter que ter também ter que entender o que seria, dentro dessa periodização de treino, o que é uma sessão de treino, o que é um microciclo, o que é um mesociclo,
o que é um macrociclo. Veja que uma sessão de treino é de um dia, um micro de 4 a 7 dias, um mês de 4 a 6 semanas e um macro semestral ou anual. Chama atenção para isso, porque no CrossFit, como é algo muito novo, tanto no treinamento esportivo, se vai utilizar muita coisa errada lá, como na nutrição também. E na nutrição, no treinamento, a gente vê atletas, às vezes atletas até de ponta realmente, fazendo N competições, cada mês tendo uma competição, a cada 3 meses o cara entrando em várias competições, sem nem ter um delineamento de qual é o objetivo daquele cara. Ah, Valdo, o objetivo dele é entrar no TCB e entrar no pódio, TCB, ficar entre os 10. Não, Valdo, o objetivo dele é o Games. Então, não tem porque ele tá se matando e entrando em todas as competições que tem. Por isso que a gente tem um macrociclo, todo um delineamento de treinamento semestral ou anual. A pessoa treina com aquele objetivo. Isso acontece muito comum nos outros esportes. Esportes olímpicos, o cara passa 4 anos se preparando para chegar no esporte olímpico. Futebol, Copa do Mundo, 4 anos também. Ou seja, quando a gente vai pegar todos os esportes, ninguém sai do amador para o atleta em 1 mês, 3 meses, 6 meses, que é o que as pessoas acham do CrossFit. Não, são anos para a pessoa evoluir e conseguir chegar onde ela queria, naquela competição. Tentar entrar naquela competição após entrar, tentar chegar entre os melhores, os 10, até chegar a um pódio. Então não é tão simples assim, tá? E às vezes a gente vê muitos erros conceituais no CrossFit, principalmente também erros de estratégias com relação a ciclos de treinamento e para o que a pessoa está fazendo, né? Então nós nutricionistas temos sim que nos ater a isso, que é saber uma sessão, microciclo, meso ou macrociclo aqui. Trago um atleta, tá? Acompanha há muitos anos, aqui é o Éder Costa, tá? Aqui vocês podem ver a avaliação do Éder Costa, peso, alturas, medidas. Veja o gasto energético do Éder Costa, 2.448 quilocalorias, o estimado 2.100, isso é o repouso dele, tá? Aqui é a composição corporal, vocês possam analisar, tá? Aqui, Renata Pimentel, tá? A primeira mulher aos Games de 2018 pela categoria Master e agora esse ano, 2019, vai para a categoria Elite, a primeira mulher também, né? Então, o nosso objetivo com a Renata é sempre pôr ela nos games, né? Então, por isso que ela passa muito tempo treinando, se expõe menos a competições, exatamente porque tem um objetivo com essa atleta, games. E aqui tem as avaliações nutricionais da Renata, né? Aqui é uma avaliação só de exemplo, tá? Peguei no mesmo período dos dois. 2.200 quilocalorias é o gasto dela por calorimetria e o estimado 2.100. Vejam que a Renata pesa 70 quilos e o Éder 97, tá? Mais de 20 quilos de diferença, mais de 25 quilos de diferença, para ser mais exato, 27 quilos de diferença, e a Renata tem uma taxa metabólica de repouso muito semelhante à do Éder. Para que a maioria das pessoas vão pensar, não pode, como é que ela vai ter uma taxa metabólica semelhante ao de um homem de 20 quilos a mais, tem bem mais músculo? É o primeiro mito que a gente vê, não é porque tem mais músculo que você tem maior taxa energética, tá? De gasto de repouso. É a massa livre de gordura, então quando a gente fala massa livre de gordura, são os órgãos internos. Tá funcionando bem seu fígado, seu rim, seu coração, quando estiver funcionando melhor, isso também aumenta a taxa metabólica de repouso, tá ok? Então essa questão de quanto mais músculo eu vou ter, maior é minha taxa metabólica, não é, tá? Então vamos começar a se ater isso. E aí isso influencia muito no que cada um pode comer, quanto ele pode comer a mais. Fora o treinamento, como é que está o corpo daquele indivíduo, tá bem recuperado, tá tudo ok? Aquele período pode comer mais, não tá bem, a taxa tende a cair, a economia do corpo vai se recuperar, tá certo? Então, vamos lá aqui para algumas situações. Aqui é a avaliação de composição corporal da Renata, tá? Não varia muito esses 12%, ela sempre fica nisso, sempre se mantém nisso, até porque não é o objetivo da gente baixar a percentual nem nada dela, ela se dá bem com isso, nosso objetivo é melhorar a performance. As avaliações é só para dar um norte de como ela está indo, tá? Que ela vem se mantendo no seu corpo e esse corpo que a gente já sabe que dá certo para a questão de LPO, força, potência, do endurance e do ginástico dela, tá? Essa é uma forma mais de acompanhá-la. Pois bem, trago para vocês aqui o gasto energético do exercício. Veja aqui que a gente separou em situações capacidade aeróbica mais volume, então é um período aeróbico com muito volume, potência mais força, um outro bloco de potência aeróbica e um outro bloco de treinamento concorrente. Veja que a média de semanas de treinamento é em média de 4 semanas cada bloco, e eles vão modificando. Então o que acontece muitas vezes, né? Você vê aqui em tarja azul o Éder, tarja laranja a Renata. A gente pode observar que o Éder Costa aqui gasta em torno de 1.800 num treino, né, no dia de treino, como a Renata gasta 1.600 a média, né? Na capacidade aeróbica volume, 2.300, 2.000 Renata, 1.500 Éder, 1.300 Renata na potência e força. Olha a potência aeróbica, 2.800, 2.500 Renata. Olha o treinamento concorrente, 3.200 Éder, 2.800 Renata, só de treino aqui, gente. Só o gasto energético do exercício. Aí, trago a situação para vocês. Vem a pessoa, diz, eu estou na capacidade aeróbica aqui de grande volume.
tô comendo tal, não engordo, tô mantendo peso e tal. Quando eu comecei a treinar força e potência, todo dia eu treino força, eu ganho peso rápido, hipertrofio rápido. Opa, você não hipertrofiou rápido. Calma, filho. O seu gasto energético diminuiu e você manteve a mesma dieta. Consequentemente, o treino também de potência e força aumenta também reservas de glicogênio. Consequentemente, você capta mais carboidrato e mais água para formar o glicogênio. Logo você ganha peso sim. Então ninguém em uma semana, 2, 3, 4 semanas vai ganhar 2, 3, 4 quilos de massa muscular esquelética. Mais de massa de gordura que vai incluir água e glicogênio, sim. E aí outro fator ganhou mais peso por quê? Porque a dieta não foi adequada, tinha que ter tido uma redução calórica aí. O gasto era menor e não foi feito. Se mantém a dieta, não, fosse potência eu gasto mais. Quem disse? Estou mostrando aqui que gasta-se bem mais na capacidade aeróbica. Tá? Então, lembrar em considerações que a gente tem que priorizar também a dieta. Quando a gente faz priorização, as pessoas só pensam em carboidrato e gordura, bota low carb, jejum, cetogênico e tal. Cara, priorizar calorias também. Existe isso. Se eu não priorizar, o indivíduo ele ganha peso mais, perde demais. Começa nessa perda de peso, não só perder peso, peso de massa livre de gordura, que pode incluir massa muscular também, ou ganho de peso e massa gorda. Tá? Então existe priorização nutricional, existe a priorização de calorias dentro. As pessoas só pensam em macro, carboidrato, trocando um pelo outro, mas esqueceram do básico, das calorias. E eu tenho que priorizar. Claro que aí nessa priorização, quando eu estiver no treino de mais potência e força, eu não vou precisar de tanto carboidrato como precisar na capacidade aeróbica aqui. Posso reduzir. Tá? Dependendo se a minha produto de capacidade aeróbica não é de grande volume, é menor intensidade, não é de potência, aí eu posso tentar ajustar aqui os carboidratos com a gordura, levar um pouco mais a gordura, baixar o carboidrato, mas em que momento eu vou fazer isso? Porque senão imagina, gente, eu estou no treino aqui de potência aeróbica. Vou dar aeróbica, eu vi que low carb, cetogênico é interessante. Potência, filho, o cara precisa de potência naquele treino aeróbico com muito tiro. Por exemplo, eu vou tirar o carboidrato desse indivíduo nessa situação, nem perigo. Agora fosse essa capacidade aeróbica, no qual ele fica mais na zona 2 e zona 1, aquela semana toda, baixa intensidade, no máximo uma moderada, aí sim eu posso ter uma requisição maior, porque eu não vou estar no meu VO2 máximo, vou ter uma requisição maior de metabolismo de gorduras, aí eu posso manipular mais isso daqui. Então, em que momento eu estou? As pessoas hoje no CrossFit, como é uma marca, né? Então se vende muitas coisas, acaba vendendo dietas erradas para os nossos alunos de boxe e para os nossos atletas, como dieta cetogênica. Que é isso? Pode se utilizar? Talvez, em algum momento, é uma estratégia, é pontual. Mas falando em performance, como eu tive aqui em gasto energético, o carboidrato ele vai reinar, tá? Mas sim, a gente pode utilizar de forma inteligente. O sujeito tem que entender planificação. E aqui, quando eu associo o gasto energético de repouso dele com o gasto energético de exercício físico e o que ele faz durante o dia a dia. Veja que o Ed, em capacidade aeróbica, passa a gastar 4.300 kcal, a Renata 3.600. Veja em capacidade aeróbica mais volume, 4.700 o Ed, a Renata 3.900. Veja em potência de força, 4.000, Renata 3.300. Veja em potência aeróbica, 5.000 e a Renata 4.300. Em treinamento concorrente, 5.500 e a Renata 4.700. E no deload, cai bastante, tá? Então veja os gastos energéticos que variam muito, gente. Então não dá pra gente deixar uma dieta com 500, 600 calorias de diferença, mudando o treinamento, estou falando só em calorias, viu? Mudando o tipo de treino, o bloco de treinamento, quer dizer, não é a mesma coisa, vai com essa dieta, não dá, eu tenho que priorizar as calorias. Eu só troquei os macros, para eu dizer os macros, eu estudei, utilizei estratégia low carb, train low, train low com pitch high, tá, eu utilizei alguma estratégia de train low, seja dieta rica em gordura e baixo carboidratos, seja sleep low, seja low carb, seja jejum, seja treinar sem carboidrato durante o treinamento. Poxa, em que momento vai fazer isso? Vale para fazer adaptações, aumentar a citrato liase, que é importante para o metabolismo aeróbico, tem capacidade aeróbica de potência. Opa, minha potência, filho. Isso aqui é interessante no momento de potência. Perder potência no período de potência, tem que ganhar potência, tira carboidrato durante o treino, por exemplo, que ele precisa, é um treino bem mais longo, porque tu acha que tu vai aumentar a citrato liase, vai melhorar a capacidade aeróbica dele, mas ele estava precisando de potência naquele momento, não era de baixa intensidade. Começar a nos atermos nessas situações, tá? E aí, existem vários planos alimentares. E eu trago um aqui, tá? Fornecido pelo Guia de Treinamento Level 1 da CrossFit, tá? Que atualmente, antes era Paleo Diet, né? Agora eles estão vendendo a Diet Zone, a dieta da zona, né? E aí eu trago a vocês, todo ano que se encerra, temos as melhores dietas do ano, né? 2018, a gente teve aqui na Best Diets US News, tá? Um ranking das melhores dietas do ano com mais evidência científica. E vejam que a primeira que está em evidência aqui é a dieta DASH ou do Mediterrâneo. E veja que a Zone Diet, tá? Ela fica em 22º lugar. Opa!
A Zone Diet vendida no CrossFit como uma das melhores dietas que eles tentam pregar e agora estão começando a rodiziar para a cetogênica, né? Já está pegando até atletas mostrando que conseguir esse corpo fazendo dieta cetogênica, né? Vamos ter filtro no que fala-se, né? Bem, e aí observe aí que a Zone Diet é 22º. Oxi, como é que pode? Se a Dash Diet e a Mediterranean Diet estão em primeiro e as nem são faladas pelo CrossFit. Interessante isso. Mas vamos mudar o olhar, tá? Veja que agora aqui, quem está em primeiro lugar, em segundo, em sétimo lugar, olha a Zone Diet. Olha em 13º, Holy 30. Olha a dieta do Duncan, 14º. Oxe, falei, como é que na mesma pesquisa aqui, no mesmo ranking, a Zone Diet está em 7º lugar e naqueles de dietas com mais evidências científicas estava em 22º? Cadê a Dash Diet ou a Mediterranean Diet, Valder? Bem, esses que eu mostrei para vocês são os planos alimentares comercialmente mais bem vendidos. Opa! Estou falando de marketing MKT comercial. E a Zone Diet é boa, está em 7º lugar, ela vende. A minha marca CrossFit vai vender também, porque ela é popular. Não que ela faça bem, não que ela seja boa, mas ela é popular, vende. Vocês estão dando para entender agora? Então cuidado para a gente não cair nessas brincadeiras, tá? Mas aí, eles pregam que a Zone Diet, né, 40% de carbo, 30% de proteína, 30% de gordura, né, montada em blocos, 9 gramas de carboidratos, 7 de proteína, 3 de gorduras aqui, né, os blocos. E eles fazem para o tipo de corpo. Olha aqui, mulheres pequenas têm direito a 10 blocos, médio 11, large, né, mulheres grandes 13, mulheres atléticas 14. Vejam nos homens aqui, por exemplo, o homem atlético 25 blocos, as mulheres atléticas só 14. Veja a diferença aqui de 11 blocos, é muito diferença calórica. Eu trago para vocês agora o Eder e a Renata. O Eder é um homem atlético, grande, a Renata também. E vocês viram que a diferença calórica deles não dá para ser 11 blocos aqui. A diferença calórica deles era de 500 calorias no máximo. Ali, entre períodos de treinamento, né? 500, 400, 600. Ficava nisso aí. Não dá 11 blocos de alimentação. Ou seja, eu ia errar só pelo tamanho do corpo, sem saber como é que está o funcionamento dos órgãos internos, quem tem o melhor funcionamento, como é que está essa massa de gordura, o que potencializa a taxa metabólica de repouso. Então vamos tomar cuidado com essas dietinhas já pré-formadas, tá? Sem individualidade nenhuma. E aí eu trago para vocês um estudo Zone Diet publicado no JAMA 2005, tá? Na perda de peso e redução dos riscos cardiovasculares. Tiveram o aceite para fazer, os voluntários, 40 voluntários para fazer essa dieta, porém desses 40 voluntários, 75% não tiveram adesão. Eles desistiram no meio do estudo, uns 12 meses de estudo, como vocês podem estar observando aqui, são 12 meses de estudo, tá? 75% não tiveram adesão. Só 25% dos 40 que ficaram. Opa, Valdir, só 10? Filho, só 10. Os outros 30 caíram fora, não conseguiram manter-se por 12 meses nessa dieta. Mas esses 10 que ficaram, os 25%, tiveram redução de triglicerídeo, pressão arterial, insulina, glicemia de jejum, proteína C reativa, claro. Ajustaram a dieta, comeram de qualidade boa, tiveram a redução calórica, lembre-se, teve restrição calórica, não foi só que é a Zone Diet, teve restrição calórica, perderam peso também, tá? Tiveram essas melhores. Mas eu pergunto a vocês, estamos cuidando de pacientes, de atletas, de desportistas, do amador que quer chegar na performance, e aí você como nutricionista, né, você também quer que ele tenha adesão à sua dieta, porque você quer atender ele por mais tempo também, né? Você está formando uma lista de clientes também para se atender, você sobrevive do consultório também, né? E aí, quando a gente observa a conclusão do estudo, né, em conclusão, né, ele mostra uma pobre sustentabilidade e taxas de aderência, né, no tipo de dieta apresentado como Zone Diet. Apesar de diminuir riscos cardiovasculares, tem uma baixa aderência dos pacientes a isso. Você quer uma baixa aderência ao seu plano alimentar, à sua prescrição? Cuidado com as estratégias que utiliza para todo mundo. Pode ser legal a Zone Diet, você adequar para alguém, que pode ser que aquela pessoa consiga fazer, mas você viu que no estudo 75% das pessoas desistiram de dietas muito radicais. Então, vamos começar a abrir os olhos para algumas coisas, tá? Mas a Zone Diet foi criada também para performance em atletas de endurance. Foi criada para potencializar a performance de atletas de endurance, porém, não há evidência científica de que a dieta da zona beneficia a função muscular. Provavelmente, seus efeitos são mais ergolíticos do que ergogênicos. Vamos ver que o estudo tá publicado no Journal of Strange and Condition Research, tá?
Esse estudo foi bem interessante, tá? Foi um estudo que acompanhou 8 homens de 26 anos de idade média e que apresentaram uma perda de peso significativa. E como conclusão do estudo, eles já tiveram que os autores sugerem que não se deve usar a Zone Diet como estratégia adicional para atletas por não conseguir melhorar no tempo de exaustão e nem o VO2 máximo. Mas vamos ver ponto a ponto. Mas por que a Zone Diet teve maior perda de peso? Ela é interessante para perder peso, mas por que perdeu peso? Então vamos analisar o estudo. A gente pode observar que eles não tiveram tanta diferença aqui. Quando a gente vai observar o coeficiente respiratório, vejam que foi uma diferença não significativa aqui entre antes da Zone Diet e após a Zone Diet. Mas se não aumentou a oxidação de gorduras, o que fez emagrecer essas pessoas? Pois bem, vamos lá. Ao analisar as dietas, observem que quem consumiu a Zone Diet teve o menor consumo de carboidratos, vocês possam ver aqui nos voluntários, teve o maior consumo de gordura, vocês podem ver aqui nos voluntários, e teve também o maior consumo de proteínas, vocês podem ver aqui nos voluntários. Mas no final das contas teve o menor consumo calórico. Então, e foi significativa essa redução calórica. Então, essa diminuição no peso corporal, tá, no grupo da Zone Diet, foi pela redução, pela restrição calórica, e não porque ela potencializou a oxidação de gorduras, tá ok? Então vamos ficar atentos a isso para não ser enganados com relação a planos alimentares ou estratégias alimentares que possam dizer que é melhor do que a outra. Que foi realmente a perda, que causou realmente a perda de peso foi a restrição calórica, tá? Então parece que o fator de perda de peso foi a redução calórica, não a oxidação de gorduras. Como conclusão, os autores sugerem que não se deve usar a Zone Diet como estratégia nutricional para atletas, por não conseguir provar melhora no tempo de exaustão e VO2 máximo. Mas por que perdeu performance igual? Então vamos analisar aqui. O VO2 máximo da Zone Diet, 54,6. Após a Zone Diet, 53,9. Opa, sem diferença no VO2. Ainda bem. Performance, tempo de exaustão a 80% do VO2 máximo. Será que teve alguma redução? Bem, a 80% do VO2 máximo fizeram antes da Zone Diet 37,68 minutos. Vocês tiveram um tempo de exaustão de 37,68 minutos. Após a Zone Diet, caiu o tempo de exaustão para 34 minutos. Ou seja, eles treinaram menos. Eles chegaram à exaustão mais rápido, cansaram mais rápido. Logo, não foi tão interessante, uma diferença significativa. E o seu aluno ainda leva grito para se doar mais no odd. Eu pergunto, faz aqueles programas, dieta da zona, Volatility, dentro dos box, para a galera emagrecer, cobram dizendo que aquilo melhora a performance, cobra-se performance dos alunos ou dos seus atletas, e aí o que acontece? Eles têm uma perda de performance e você ainda cobra dele. Como? Se não está dando substrato energético para o cara treinar? Impossível isso, tá? Então lembre-se que o foco não pode ser a dieta, e sim o paciente. Lembre-se da individualidade bioquímica, porque senão a gente vai acontecer da seguinte forma: querida dieta, as coisas não estão funcionando entre nós, não sou eu, é você. Você é sem graça, chata, e eu não consigo parar de te trair. Pronto, falei. O que acontece muitas vezes, a gente coloca planos alimentares irreais para os nossos pacientes. Planos esses que muitas vezes são falhos, porque eu acredito que a estratégia tal é que vai emagrecer o meu paciente. Será? Ou seria melhor você adequar uma estratégia para o seu paciente. E levar em consideração, gente, o emocional do nosso paciente e do nosso atleta, tá? Quando eu me formei, eu lembro bem que fui trabalhar no time de futebol, tá? Que no estado do Ceará, estava na primeira divisão, tinha caído para a segunda na época. E aí, quando eu entrei, né, com toda aquela questão, nutricionista recém-formado, vou fazer isso aqui pelo clube, tal, com os atletas, botar tudo que eu aprendi. E aí tinha um atleta lá, tá? Ele era um dos artilheiros, tá? No campeonato brasileiro, tudo, campeonato cearense também. E aí ele tinha uma questão de tomar café com açúcar e pão com margarina. Aí eu cheguei, não, esse aí, café com açúcar, pão com margarina, não. Margarina? Nem a pau. Vou montar o lanche todo mundo. Aí esse cara começou a não consumir muito esse lanche, começou a treinar menos, começou a fazer menos gols, né? E aí começou e foi piorando o rendimento desse cara, me chamaram. Pronto, o que está acontecendo? O fulano, ele tá dizendo que tu tirou uma coisa que sempre comia antes dos refeições, que era um cafezinho com açúcar e um pão carioquinha, um pão francês, né, como se chama, com margarina. Falei, claro, isso faz mal, passou de cara, mas ele não tá fazendo gol e não tá rendendo bem. E a gente precisa que ele renda. Ou você ou ele, né? Claro que vai ficar com ele, né? Aí eu me toquei, não, pode deixar que eu vou ajustar aqui. Ou seja, eu estava mexendo com o lado emocional de um atleta. Por uma experiência, claro, um recém-formado. E aí aprendi com o erro. E aprendi que a gente não deve mexer
com a parte emocional das pessoas. A gente tem que ajudá-las. Não é aquele cafezinho com açúcar, com pão, com margarina que vai acabar com a performance do cara. Pelo contrário, que dali pode ter um fator emocional muito grande da infância dele, com o acolhimento de mãe, ou avós, alguma coisa do tipo, não sei o que era, tá? Mas o que eu posso chamar a atenção é que isso pode interferir na performance do atleta, tá? Então, saibamos, tá, conduzir isso de forma adequada. Lembre que quando a gente trabalha com nutrição, quando a gente trabalha com alimentação, tem que lembrar que alimento tem uma questão muito pessoal para cada pessoa. Tem uma questão muito de emocional e não só técnico-científico. E se a gente adoece emocional, a gente não está saudável também, tá ok, galera? Então, fiquemos com isso em mente. E aí, a gente vê o que se prega, né? Zone Diet, Paleo Diet, em busca de emagrecimento, definição muscular. E cadê a performance no CrossFit? As pessoas esquecem que existe performance, que é um esporte que procura performance, tem competições nacionais, internacionais, que todo mundo quer tentar chegar. Então, será que é com essas dietas que a gente vai chegar à performance? Ou não? Pois bem, para falar então de performance do amador ao atleta aqui, né, no CrossFit, o exercício físico ainda é o rei. Lembrem-se, quem manda é o exercício físico. Não tem como a gente sair disso. Ou seja, quem manda é ele. Então a gente tem que saber adequar a dieta em cima da atividade física, em cima do planejamento que foi dado. E não achar que aumentando mais whey ou aumentando mais proteína que o indivíduo vai ganhar mais massa muscular, vai melhorar a performance. É treinando que ele consegue isso. Ah, Valdo, eu não consigo ganhar mais massa muscular, eu preciso tomar um whey, uma proteína, alguma coisa do tipo. Filho, aumenta o peso daquele supino. Filha, agacha mais, põe peso naquilo. Vê Jesus Cristo, vê a Hebe Camargo querem te beijar. Vê Ghost do outro lado da vida. Ah, tá conseguindo ver? Beleza, filho, agora tu tá treinando, tá deixando o rei atuar, que é o exercício físico. É a nutrição, depois vai te ajudar a recuperar isso. Mas treina, o mais importante é treinar, o exercício ainda é o rei. E aí a periodização do treino afeta a precisão nutricional. As alterações do tipo, intensidade e volume dos treinamentos claramente criam as principais diferenças na requisição por carboidratos, proteínas, fluidos, água e alguns micronutrientes. Não só isso, entender de treinamento esportivo para o nutricionista pode ajudar na prescrição nutricional, sim. Ter acesso aos períodos de treinamento do seu atleta de CrossFit dará base para a sua prescrição nutricional. O nutricionista precisa saber interpretar um planejamento de treino, seus micro, meso e macro. Ele tem que saber prescrever, mas ele tem que saber ler aquilo dali. Como é que ele prescreve a dieta sem saber o que o cara está fazendo? Acabei de mostrar para vocês um período em curso de treino do Ed da Renata. Se eu não soubesse ler treinamento, eu não conseguiria prescrever para eles. Ou para quem está querendo sair no seu box CrossFit do amador e entrar numa planilha de treinamento para começar a competir dentro da sua cidade, depois competir fora da cidade, e ele quer evoluir sem uma periodização de treino. Esse treinamento esportivo, gente, tem que ter. Se não tem nem como a gente nutricionista prescrever algo. A gente trabalha nas cegas dessa forma. E a prescrição de macronutrientes obedece à distribuição do volume, intensidade e método de treinamento. E não as modinhas, os invencionismos de dietas. Ah, vou aplicar cetogênico, eu vou promover adaptações e tal. E o cara tá na intensidade lá em cima, com um volume de treino imenso. E tu achando que a dieta cetogênica vai ser legal, low carb vai ser legal, jejum, boa. Não, filho. Você lê a planilha do cara, tu sabe em que momento esse cara tá. Tu tá entendendo que é fisiologia do exercício, bioquímica associada a isso, bioquímica do exercício, que viu o cara tá precisando de energia, glicolítica pesada, jejum. Nunca! Calma, gente, a gente tem que observar a distribuição do volume, intensidade e método de treino. Isso é que vai dar o que nós temos que prescrever. Ou seja, quem manda é o treino, nós obedecemos a isso, ok? Então, se o exercício físico é o rei, mas a nutrição é a rainha, e juntos eles formam o rei. Então quem é casado, tem namorado, esposa, filho, tá noivo, né? Tá se juntando aí, sabe quem manda é a mulher, né? Então, cara, quem manda são mulheres na nutrição. Brincadeira, mas tudo trabalho em conjunto, lembre que o exercício é o rei e a nutrição junto forma o reino aqui, a gente recupera as situações. Todas as coisas boas ocorrem na recuperação. E aí a gente tem reidratação, reabastecimento de glicogênio muscular e reparação de proteínas. Não vamos falar hoje de reidratação, vamos falar de reabastecimento de glicogênio muscular. E aí, para isso, eu trago um slide bem interessante aqui, uma publicação feita em 2017 por mim, pelo professor Daniel Gurgel aqui, de livre acesso, vocês podem acessar isso no VP Online, tá? Na Revista Brasileira de Nutrição Funcional. Então, nesse slide, a gente mostra aqui um microtrauma, tá? Gerado por exercício físico, tá? Abre aspas, fecha aspas, tá? Microlesão. E aí, esse microtrauma vai gerar liberação de citocinas, tá? Essas citocinas vão promover a quimiotaxia de neutrófilos, tá? Que vão se transmigrar aqui
e eles vão aumentar a sua fagocitose para os débitos celulares. Eles veem que sozinhos, tá? Eles não conseguem fazer isso de forma tão eficiente, então eles ativam, tá? Estimulam as moléculas de adesão a captar os monócitos, transmigrarem e se transformarem em macrófagos que continuam a fagocitose. Então veja que a fagocitose é algo muito importante, a gente vai ver que isso tem correlação com o consumo de carboidratos, tá? Veja que ao fagocitar, os macrófagos observam que a gente tem, além de fagocitar isso aqui, recuperar essa fibra muscular que sofreu microtrauma. Vou ativar fatores de crescimento para ativar células adormecidas, células satélites, a serem ativadas. Elas ativadas vão se diferenciar em mioblastos e miofibrilas e vão fazer a fusão, formando uma nova fibra muscular mais forte, ou seja, processo de hipertrofia muscular. Bem, observe que essas duas células são as primeiras células, a primeira subpopulação a chegar no sítio lesionado, a primeira e a segunda. E são células que a gente observa facilmente em um hemograma. Logo, o que eu quero chamar a atenção é que isso a gente consegue avaliar clinicamente. E se são células do sistema imune, qual é a moeda de energia do sistema imune? Primeira, que na falta dela, aí o corpo da gente começa a fazer gliconeogênese. Quebrar substratos não carboidratos para formar glicose, como proteína, aminoácido, um bem conhecido que a pessoa utiliza no sistema imune, acha que está melhorando o sistema imune, glutamina. Então será que esse indivíduo precisa de glutamina ou precisa da moeda energética principal do sistema imune? Carboidratos. Carboidrato, né, filho? Se está faltando, ele vai arranjar de alguma outra forma. E aí a gente vê prescrições, a glutamina melhorou. Será que melhorou mesmo? Ou será que tinha que ajustar a base da dieta que não foi ajustada, que era carboidrato? Dar energia para o teu sistema imune, que é o que ele precisa, de forma preferencial, que é glicose. E aí a gente vê, às vezes, algumas prescrições meio diferentes, né? Então vamos lá. Para isso eu trago duas situações. A primeira é uma pessoa imunocompetente, né? Uma pessoa com excelente consumo energético, consumindo bem carboidratos, proteínas também, a gente considera ele imunocompetente. O segundo é aquele que faz estratégias erradas, não condiz com o tipo de treinamento esportivo, com o que ele está fazendo, ele consome pouca energia porque ele quer ficar magrinho, sarado, baixa muito o consumo de carboidratos, e isso gera a imunodepressão, que vai promover alterações no sistema imunológico, tanto inato como adaptativo, diminuindo a fagocitose. Lembra da fagocitose no slide anterior, que ela é importantíssima para fazer retirada dos débitos celulares? Diminui isso. Então já tem uma retirada menor disso, ou seja, a limpeza do local lesionado vai ser mais lenta. Diminui o burst respiratório e a produção de óxido nítrico, tá? Por monócitos e macrófagos aqui, para poder ter essa relação bactericida. E isso me promove um down regulation de citocinas pró-inflamatórias, consequentemente diminuindo o processo de adaptação muscular. Olha aí, diminuiu o processo de adaptação muscular porque eu consumi menos calorias e carboidratos. Olha aí. E isso tendo relação com quem? Sistema imunológico. As duas subpopulações que chegam mais rápido, neutrófilos e monócitos, ao local lesionado por microtraumas induzidos pelo exercício físico. E eles são alimentados por glicose. Tudo bem? Continuando. Então, se eu tiver uma nutrição inadequada, em balanço energético negativo, restrição calórica, baixo consumo de carboidrato, ou desidratação, ou deficiência de micronutrientes, ou desbalanço ou deficiência de aminoácidos, eu posso sim gerar alguma alteração no meu sistema imune. Mas peguemos o mais comum, redução de carboidrato, até porque existe muita carbofobia, né? As pessoas querendo exaltar muito a estratégia nutricional, que como fosse um estilo de vida, né? Pois bem, lembre-se que o baixo consumo de carboidrato aumenta a adrenalina, noradrenalina, hormônio adrenocorticotrópico, que vai estimular as suprarrenais a aumentar, cortisol e estimular também glucagon para fazer mais gliconeogênese. Olha aí. E dessa forma, como eu estou tendo restrição calórica, restrição de carboidratos também, eu não tenho por que produzir muita insulina. Baixa a insulina também é um hormônio anabólico, tá? E baixa testosterona. Aí vem as pessoas aumentando o nível de procura por modulação hormonal. Passar o gelzinho, né? Vou aplicar mesmo, né? Exatamente porque não consome, não tem a base feita, não tem uma nutrição adequada, uma gestão calórica adequada, muito menos de carboidrato adequado. Tem repercussões hormonais sim, como a gente pode ver aqui. Não é o Valder que está falando, é simplesmente o professor David Newman, um dos grandes papas na imunologia, e já dito desde 1999 isso aqui, ou bem antes disso, tá? Isso é só uma referência que eu utilizei de um cara muito importante na imunologia. E é só para mostrar para vocês que eu mexo no sistema imune, consequentemente mexo com imunocompetência, altera o sistema adaptativo, inato e adaptativo, repercute no meu sistema hormonal, aumentando mais o estresse e reduzindo mais o anabolismo, mexendo com testosterona, porque eu mexi no consumo de carboidrato inadequado para aquele tipo de exercício físico.
Pois bem, meus amigos, isso sim acontece com muita frequência no consultório. E canso de pegar pacientes assim. Ao ajustar, aumentar as calorias e aumentar os carboidratos, testosterona sobe. E aí a gente lembra, testosterona tem relação direta com taxa metabólica de repouso. E aí quando ela sobe, a taxa metabólica de repouso, a gente acompanha com calorimetria, sobe também. E aí o cara pode comer melhor, tendo um gasto também maior, porque o seu sistema hormonal voltou-se a regular, tá? Então, lembremos também dessas situações. E aí, quando a gente adequa a quantidade de carboidrato, não tanto assim como essa menina, né? Claro, foi só um exagero. A gente, isso, adequado à dieta com carboidrato e a periodização do treino, vejam, eu tenho um aumento, tá, dos níveis glicêmicos. Óbvio, é de se esperar. Eu vou ter uma perturbaçãozinha na contagem de leucócitos, uma neutrofilia e uma redução na glutaminólise. Olha aí, eu adequei a dieta, calorias, carboidrato, reduzi glutaminólise. O meu corpo não precisa de tanta glutamina assim. Mas, comecei a cortar carboidrato. Corta carboidrato a dieta, corta todo mundo. E aí, não periodizo a minha dieta com o meu treinamento. Consequentemente, vejo o que acontece com o nível de glicose. Tá? É um erro e eles caem no nível de glicose. Ah, Valdo, é bom, controlei a glicemia. Isso é excelente. Excelente, filho. Aí o que aconteceu? Tu começou a ativar mais o eixo hipotalâmico pituitário adrenal. Logo, tu vai ter aumento de hormônio adrenocorticotrópico, consequentemente estimulando as suprarrenais a produzir mais cortisol, consequentemente aumentando GH. Poxa, Valdo, aumentei GH, isso é ótimo, vou mobilizar mais gordura e tudo mais. Filho, criança desnutrida também faz isso. Isso faz parte da fisiopatologia da desnutrição. Em questões de falta de alimentos, há uma diminuição da taxa metabólica de repouso e o corpo tenta extrair energia de algum outro canto, aumentando o GH para aumentar a lipólise. E ele vai tirar o que ele precisa de energia ainda do tecido adiposo. Então não é interessante tanto assim, como vocês estão imaginando. Aumento de epinefrina. E aí observe aqui, como eu tenho menos carboidrato, um hormônio anabólico vai cair. E isso também tem impacto na sua taxa metabólica de repouso, tá? Insulina. E veja o que aconteceu aqui. Vou voltar ao slide. Redução de glutaminose se eu tivesse carboidrato adequado. Como eu tenho menos carboidrato, cai a insulina também. Eu tenho queda de neutrófilos, neutropenia, aumento de glutaminólise, quebro mais glutamina e redução de glutamina plasmática. Tudo bem que reduzir glutamina plasmática no atleta é algo extremamente raro. E a gente já tem meta-análises muito bem feitas mostrando que em atletas de elite, atletas, pessoas muito bem treinadas, isso não acontece de forma tão fácil, né? Então mostra que a glutamina não seria eficiente para essas pessoas. Pode ser eficiente em questões de nutrição clínica em algumas situações específicas, mas no esporte não. Mas mesmo assim, aumentando a glutaminose e reduzindo essa concentração plasmática de glutamina, isso tudo aconteceu pelo quê? Pela prescrição errada de carboidratos. Então se a gente adequar essa prescrição, gente, o que acontece? Eu vou voltar com o slide. Eu tenho melhor sistema imunológico, eu tenho redução da utilização de glutamina. Se eu corto, o meu corpo começa a fazer requisição de glutamina para quebrá-la e utilizar como fonte de energia para o sistema imunológico. Então, meu sistema imunológico está pegando a segunda fonte de energia, não a primeira, porque a primeira está em falta. Simplesmente porque a dieta estava inadequada para essa pessoa. Okay? Isso leva a perturbações nos processos adaptativos, musculares e imunodepressão. Mais uma vez, atrapalhando todo o meu processo de recuperação muscular. E eu trago estudos de intervenção, low carb, high fat, high protein versus high carb, low fat, low protein e sistema imunológico. Tá? Eles quiseram ver alterações hematológicas no treinamento e aí compararam, tá? Principalmente o sistema imunológico. Eles compararam a dieta com 72% de gordura, 24% de proteína e 3% de carboidrato, que é low carb, high fat, high protein, versus uma high carb de 82% de carboidrato, 10% de proteínas e 8% de gorduras. E analisaram os níveis de glutamina. Vejam, no primeiro dia, high carb, low fat, low protein versus low carb, high fat, low protein. Avaliaram glutamina plasmática e muscular. Após 5 dias de treinamento, veja o que aconteceu. Teve uma redução em 24%, significativa aqui, tá? Da quantidade de glutamina a nível muscular, tá? Mas também teve a nível plasmático uma redução significativa. A plasmática, uma redução foi significativa e muscular, como vocês podem ver aqui também, foi significativa. Ou seja, não é porque consumiu mais proteína que o sistema imunológico vai responder, não. Foi porque consumiu mais carboidrato que segurou o sistema imune. Segurou também o quê? A glutaminólise aqui. Então são os carboidratos que seriam mais importantes aqui. E temos muitas pessoas mostrando ou discutindo que seria o maior consumo de glutamina, de proteína e tudo mais. Não esquecendo que a minha energia preferencial do sistema imune é glicose. Trago outro estudo agora aqui, mostrando a adequação em carboidratos e em lipídios, tá? Averiguando a intensidade e duração em programas de treinamento. E o foco desse estudo foi analisar as células natural killers, tá? Então botar 60% de carboidrato no grupo, 60% de gordura no outro grupo. Claro que o carboidrato foi adequado frente às suas necessidades, frente ao exercício físico. Pois bem,
antes e depois do treinamento, tá? É uma dieta rica em gordura e antes e depois do treinamento é uma dieta rica em carboidratos. Vejam que a atividade de células natural killers não estimuladas por interleucina 2, estimulada por interferon alfa, no grupo rico, uma dieta rica em gordura, antes e depois teve redução das células natural killers em percentual. E o grupo rico em carboidrato foi um aumento ou manutenção disso. Logo, a dieta rica em carboidrato pode influenciar no estado imunitário durante períodos de treinamento físico por aumentar a atividade das células natural killer em relação ao grupo com dieta rica em gorduras. Então veja que a redução de carboidrato aqui também atua de forma negativa na atuação das células natural killers, tá? Não só isso. Vamos trazer o estudo agora aqui, de onde a gente tira as recomendações de endurance aqui, triatlo. Pegasse 10 atletas de triatlo, tá? A 150 minutos de corrida ou ciclismo a 75% do VO2 máximo. Então já estava numa VO2 bem mais elevada aqui para o treinamento. E comparado dois grupos. Um grupo, durante o treinamento, recebeu uma ingestão de carboidrato a 6% e o outro grupo recebeu um placebo, tá? Só água, nada de carboidrato. Que seria a estratégia train low, tá? Que seria treinar em jejum, né? Treinar sem nenhuma administração de carboidrato, somente com água. Será que isso é interessante? Bem, olha o que eles observaram, que o grupo que estava utilizando carboidrato teve um aumento de glicose plasmática, claro, está consumindo carboidrato, teve uma redução na resposta de citocinas inflamatórias, teve uma redução de GH e cortisol, teve uma menor perturbação de contagem de leucócitos, teve uma menor atividade, uma redução da atividade de células natural killers, né? Claro, menor perturbação também de contagem de leucócitos, menor resposta inflamatória. Teve a menor produção de espécies reativas de oxigênios por neutrófilos e monócitos, e aí mostra que esse estudo demonstra que as respostas imunológicas e hormonais são diminuídas pela ingestão de carboidratos comparado com placebo. E os resultados desses estudos indicam que atletas que ingeriram carboidratos antes, durante e após um exercício prolongado e intenso devem apresentar menor estresse fisiológico. Tudo o que a gente queria. Eu quero diminuir o estresse do meu paciente para poder se recuperar mais rápido. Imagina esse cara que treinou 150 minutos e à noite ele vai ter à tarde outra sessão de treino, gente, que é comum no triatlo, que é comum também no crossfit. A gente treinar de manhã, ter 2 blocos de treino. Imagina se eu causo mais estresse para chegar no treino mais estressado e sabendo que ele vai ter 4 semanas, 6 semanas naquele bloco desse jeito, estressando cada vez mais. Cadê a recuperação muscular? Cadê a redução de produção de espécies ativas de oxigênio? E as pessoas querendo dar mais antioxidantes, mais suplementos para isso? Esqueceram do carboidrato. Simples carboidrato, da base da dieta. De dar um pouco de carboidrato no meio do treino mais longo, que dure mais de 1h20, 1h30, 1h40, 1h50, 2 horas de treinamento. O simples, às vezes, é mais eficiente do que o que está na cereja do bolo, toda a suplementação. Às vezes, ajeitando o simples, a gente precisa nem chegar lá. O indivíduo já fica totalmente adequado. Então vamos pensar nessas questões também, tá? E aí, caso se eu não ajustar essa questão de carboidrato, as minhas duas subpopulações a chegarem no sítio lesionado, elas não vão atuar de forma adequada. E aí eu não consigo ter a minha recuperação muscular, o reparo do dano do tecido muscular esquelético de forma adequada. Isso vai se prolongar, como você pode ver aqui no gráfico, aqui na figura, isso pode durar de 1 até 2 semanas. Se você consumir adequadamente carboidrato, se você não consumir 2, 3, 4 meses inteiro, o cara não se recupera. Vive adoecendo, aquelas infecções do trato respiratório superior por ausência de carboidrato. Não é tendo que suplementar glutamina, é falta de carboidratos aqui, tá? E aí você tem um consumo de carboidratos adequado, eu tenho uma glicemia plasmática adequada também, reduz os meus estresses hormonais, aumenta a atuação do meu sistema imunológico, isso é extremamente positivo. E aí tem aquela velha escala de merecimento, né, dos carboidratos. Filho, se tu não treina, tu não vai comer 3 a 5 gramas, vai acabar comendo menos realmente. Filho, tu treina bem, tá treinando, começando a treinar melhorzinho, opa, 3 gramas, treina muito bem, 5. No crossfit, podemos chegar até 6, 7, 8 gramas de carboidrato por quilo de peso aqui, às vezes até 10. Tem alguns atletas que chegam a 10 no crossfit, tá? Então, atletas de elite, claro. Mas é merecimento, se tu não treina, tu não vai comer, óbvio. Aí não queira se comparar, como já recebi direct de pessoas... Ah, Fábio, eu vi a Renata Pimentel consumindo tantos pães. Eu também treino crossfit, será que eu posso? Aí eu, educadamente, escrevi, filha, você sabe quantas horas essa atleta treina? Aí ela, não, eu faço meu treino de 1 hora do meu box normal. Pois é, por dia ela treina 5, 6 horas. Só treina 1 hora. Você tá vendo qual a mídia, as coisas... As pessoas veem as coisas e já querem fazer... Quer se apropriar do que o outro está fazendo de forma bem diferente. Então, se você quer comer mais, simples, treina. Quer aumentar a ingestão calórica da tua dieta? Treina.
Agora não vemos dizer que é um pãozinho branco que a pessoa comeu, é um carioquinha, que a gente chama aqui no Ceará carioquinha, que é o pão francês, né, que vocês chamam aí em outros estados, que engordou não. Não foi o arrozinho branco, o macarrão, que engordou não. Foi simplesmente que seu gasto era baixo. E você comeu mais do que deveria. Você fez um superávit calórico. E não vamos dizer que é um pãozinho branco, tá? Que vai causar toda a resistência insulina, vai acabar tudo com o ser humano, não. É a dieta como um todo que isso vai acontecer. Se a dieta como um todo ela é boa, não é porque comer um chocolate ao leite, um pão branco, que isso vai causar problemas, não. E se você treina muito, o gasto energético é muito alto, vocês vão ver que faz uma dieta de 4, 5, 6 mil, 7 mil quilocalorias, com muitos alimentos integrais, você vai dar estufamento, aumento de fezes, muitas gases, e impossibilitar o cara de treinar. Você vai ter que lançar a mão dos carboidratos simples. E aí você consegue aumentar isso. E ainda vai ter que treinar o intestino desse indivíduo. Se não é habituado, vai aumentando aos poucos, até chegar no que ele realmente necessita para isso, de carboidrato, porque senão ele vai ter muitas alterações gástricas também. Então isso é uma ciência. A gente vai ajustando tudo para o nosso paciente, lembrando da individualidade. Pois bem, eu vou ter a questão do glicogênio muscular, tá? Do meu indivíduo aqui, tá? E aí, a gente tem uma média de 350 a 700 gramas de glicogênio. Isso vai ser influenciado pela dieta, treinamento, tipo de fibra muscular, sexo e peso corporal. Fora o muscular, temos o glicogênio hepático também. E ambos têm fatores que o reduzem, como o jejum, dietas com baixo carboidrato, exercício físico. E aí eu trago para vocês um corte histológico, tá? Um tecido muscular. E veja aqui os percentuais de glicogênio que a gente tem distribuídos no tecido muscular. E aí vejo que 75% desse glicogênio, tá? O exercício de alta intensidade, como é o CrossFit, esgota preferencialmente o glicogênio intramiofibrilar. Não só o exercício de alta intensidade, o exercício físico de uma forma geral, só botando na densidade que seria o CrossFit aqui. E aí isso tem uma correlação muito grande com a fadiga muscular. Por isso que a gente diz que quando o glicogênio baixo, o indivíduo tende a fadigar, uma correlação bem interessante. Quando ele está fadigando, a gente sabe que ele está diminuindo o nível de glicogênio dele. Mas quando ele chega em fases críticas, por exemplo, o indivíduo já está com treinamento elevado, mas se corta muito o carboidrato dele, reduz muito a ingestão calórica, porque tem que fazer low carb, cetogênica, estratégias train low e tudo mais, meu paciente, dependendo da estratégia train low, claro, tá gente? Jejuns e tudo mais. Aí, além de eu diminuir essa quantidade de glicogênio que a gente vê aqui no intramiofibrilar, 75%, eu começo a utilizar esse glicogênio intermiofibrilar. Aí você deve pensar, pô, vai, glicogênio tem que utilizar, tá lá, é para utilizar. Não, filho, calma. Esse glicogênio intermiofibrilar, tá? Ele tem a responsabilidade, quem lembra de contração muscular? Contração e relaxamento, eu tenho liberação e captação de cálcio. Fluxo e influxo de cálcio no sarcoplasma. Retículo sarcoplasmático, liberação de cálcio. É dependente de ATP, de energia. Alguém tem que gerar energia aqui. O ATP não cai. Se caiu o ATP ali, eu vou utilizar para fazer a minha bomba ATPase cálcio funcionar. Não, alguém tem que fazer isso. Quem é? É esse glicogênio intermiofibrilar que serve de energia para a liberação de cálcio para o retículo sarcoplasmático. Eu utilizando ele, eu tenho menor liberação de cálcio, menor contratilidade. Então eu atrapalho a contratilidade do meu paciente com essas estratégias que eu levo a níveis críticos de redução de glicogênio muscular. Será que isso é interessante? Vamos lá ver. Baixa disponibilidade de glicogênio resultou em deterioração do retículo sarcoplasmático e liberação de cálcio. Vamos lá aqui, vejam. Atividade ATPase de cálcio. Grupo high carb, triângulo branco, quadrado preto, low carb. Vejam a diferença aqui, tá? Fadiga aqui, tá? Menor atividade de cálcio ATPase, significativo. Veja agora o grupo high carb, tarja branca, tarja preta, low carb, tá? Olha a captação de cálcio aqui, redução significativa aqui no grupo low carb. Veja agora aqui a liberação de cálcio, foi menor também no grupo low carb durante o treinamento, 67 minutos. Então veja que parece que atrapalha, deteriora sim a liberação de cálcio, a captação do mesmo aqui, a atividade do mesmo. Logo, tem uma redução da contratilidade muscular, reflexo e velocidade de reação. Tudo que um indivíduo não precisa perder no período de treinamento ou quem quer evoluir do amador para performance. Logo, tem uma redução de performance. Trago outro estudo muito interessante, tá? Como coordenação do Ask Jake Drop, que esteve aí também no Arnold Conference, né? Um mito esse cara. Então, fico muito feliz em poder citar um estudo aqui dele também, né? 14 ciclistas muito bem treinados, tá? Eles passaram 3 semanas de estudo, fizeram 18 treinos, sendo 9 em formas de HIIT, 20 minutos de aquecimento, 8 tiros, 5 minutos com 1 minuto de recovery em cada tiro. E 9 treinos aeróbicos, com 90 minutos contínuos a 70% do VO2 máximo. E aí eles
criaram dois grupos, low glicogênio, baixo glicogênio e high glicogênio, alto glicogênio. Aí você deve pensar, o grupo do low glicogênio usou menos carboidrato, o grupo do high glicogênio usou mais carboidrato. Não, usaram a mesma quantidade, gente. Usaram 65% da dieta com carboidrato, 8 gramas por quilo de peso. Opa, Valdo, como é que ele deixou o grupo low glicogênio e outro grupo high glicogênio? Com 8 gramas de carboidrato por quilo de peso? Filho. Veja que o grupo low glicogênio ele fez 2 treinos por dia. Ele treinava 90 minutos de aeróbico e depois fazia uma hora de descanso, depois fazia o HIIT, dos 20 minutos de aquecimento, 8 tiros, 5 minutos de intervalo, 5 minutos com intervalo de recovery ativo, né? E aí, esse era o grupo glicogênio, ou seja, ele fazia 2 treinos no dia. O grupo high glicogênio só fazia um treino por dia, ou HIIT ou aeróbico contínuo. Vocês estão vendo que, pela planificação, aquela dieta de 8 gramas pode ser low carb para um e high carb para o outro, ou normoglicídica para o outro. Eu não precisei mexer nos carboidratos, mexer em estratégias adicionais. Eu deixei aquela estratégia adequar para aquele treinamento. E aí eu transformei um grupo low glicogênio e high glicogênio. Então, muitas vezes eu não preciso nem mudar na estratégia. Se eu deixar só o treinamento fazer e eu ver como é que vai, eu posso dizer, a gente pode dar alterações nesse indivíduo aqui, sem deixar o cara a menos de 3 gramas de carboidrato por quilo de peso. Posso deixar nos 8, ele vai baixar o glicogênio dele e eu tenho as atividades que eu quero as melhores em respostas de biogênese mitocondrial que eu preciso quando tenho que ter uma redução de glicogênio muscular por uma estratégia nutricional. Então veja esse estudo como ele é brilhante. Veja que eles encontraram alterações na taxa metabólica de repouso, diminuiu no grupo low glicogênio, então baixando o glicogênio, tá? Nessas estratégias também nutricionais, você baixa a taxa metabólica de repouso. Veja o total de carboidrato no grupo high glicogênio, manteve-se. No grupo low glicogênio baixou, óbvio, tá? Teve redução de glicogênio. Glicose plasmática também baixou no grupo low glicogênio, óbvio. Glicogênio muscular se manteve no grupo high e baixou no grupo de low, tá? De baixo glicogênio, óbvio. Total de gordura a ser utilizada se manteve no grupo de alto glicogênio e foi aumentado no grupo de low glicogênio e baixo glicogênio. Triglicerídeo intramuscular foi mantido no grupo high glicogênio e foi aumentado no grupo low glicogênio. Quando a gente vai ver aqui a contribuição relativa, veja que a tarja cinza aqui no pós-treino do low glicogênio foi reduzida em glicogênio muscular e foi aumentada em triglicerídeo intramuscular. Aí você pode pensar, poxa, Valdo, excelentes adaptações metabólicas, Valdo, isso é muito bom, tá usando mais gordura, menos glicogênio. Poxa, isso é massa, cara. Tá, adaptações metabólicas, tá usando mais gordura, menos carboidrato, mas isso melhorou a performance? Porque a gente está atrás de melhorar a performance. A gente quer atletas. Essas adaptações melhorar a performance do cara, do teu atleta, do teu desportista, do teu amador que quer virar atleta. Vamos ver. Quando a gente pega os treinos aeróbicos moderados de intensidade a 70% do VO2 máximo, ambos aumentaram 10% de forma igualitária, sem diferença estatística. Então, tanto o grupo high como o low glicogênio tiveram a mesma semelhança. Tá vendo, Valdo? Parece não afetar a performance, né? Será? Vamos ver. E nos momentos de sprint? De requerimento de energia rápida, como é que ficou? Veja aqui que a taxa branca do low glicogênio já está com asterisco aqui, tá? O jogo da velha. Ou seja, nas 9 sessões de sprint aqui, de HIIT, eles perderam. Ou seja, teve a diferença entre os grupos. O grupo low glicogênio perdeu performance. E não só isso, vejam que o percentual de expressão de GLUT4 foi reduzido no grupo low glicogênio. Claro, menos carboidrato, menor utilização, não teve que expressar tanto GLUT4. Logo, no grupo high glicogênio teve maior expressão de GLUT4. Se eu transpor isso para agora pacientes diabéticos que estão no CrossFit, querem treinar, melhorar a performance. E a gente lembrar que o controle glicêmico é feito 80% pelo tecido muscular para a expressão de GLUT4. 80%, tá, gente? E eu diminuo essa expressão de GLUT4, como é que fica o meu controle glicêmico? Dependendo das estratégias adicionais, talvez não seja tão bom para todo mundo isso, como é pregado, tá? Vocês já se tocaram o que eu quis falar. Pois bem, perdeu performance aqui, tá? Voltando aqui para o CrossFit, do amador à performance, saindo da clínica aqui. Perdeu performance. Não foi interessante. E algumas considerações que eu faço ao grupo low glicogênio. Redução de oxidação de carboidrato durante exercício. Redução de glicogenólise muscular. Isso porque causou um down regulation do complexo piruvato deshidrogenase. Diminuição persistente do glicogênio muscular causa redução dessa piruvato deshidrogenase, ou seja, é uma adaptação ao baixo glicogênio. E, claro, uma queda de performance que foi encontrado. E a gente pode ver aqui muito bem desenhado nesse estudo que, sim, você baixar glicogênio, pode ser por estratégias adicionais ou por treinamento, você ativa P38-MAP quinase, AMPK, tá? Que vai estimular PGC1-alfa a promover biogênese mitocondrial. Mas veja que só o fato do indivíduo se exercitar, ele tem uma redução de ATP-AMP, tá? Um aumento dessa relação.
ele vai ter um aumento de fluxo de cálcio, aumento de liberação de epinefrina, e isso vai estimular a MPK, cálcio calmodulina e proteína quinase A, que também vai estimular PGC1-alfa, que vai gerar a biogênese mitocondrial, o tamanho, aumento do tamanho, volume, número de mitocôndrias aqui. Ou seja, o exercício também já faz isso, gente. Então muita gente fica se preocupando muito com a estratégia adicional, que reduzir carboidrato, calorias. Deixa o exercício fazer o trabalho dele. Vamos tentar mexer em outras situações também, tá? Se a gente deixar carboidrato a 8 gramas, como a gente foi mostrar no estudo, mas tem um treino que vai gastar aquilo, não tem por que reduzir isso. Então, vamos começar a entender mais planificação de treinos, para não ficar jogando estratégias nutricionais sem nem calcular quanto o indivíduo está gastando nos treinos. Sem nem saber o que é que o indivíduo está querendo com aquele treinamento dele ali, tá? Então, vamos primeiro observar todos os fatos aqui. Lembrar que o exercício também faz o que a gente pode fazer em estratégias nutricionais, reduzir carboidratos, o exercício também faz isso até de forma mais eficiente, tá? E aí leva algumas considerações com relação ao carboidratos, tá? Aqui vários estudos mostrando que a gente deve consumir 4 horas no exercício, de 4 a 5 gramas de carboidrato, 1 hora antes chegando 1 a 2 gramas de carboidrato, de peso, 10 minutos antes podendo chegar então 50 a 60 gramas, mas aqui é algo muito ainda a ser discutido. Com relação durante o exercício, 30 a 60 gramas ou 1 grama por quilo de peso por hora, e isso também é muito discutido, tem que ser levado em consideração a adaptação do intestino, tem que fazer treinamento daquele intestino. Tem gente que não consegue essas 30 gramas aqui, consegue menos, e eu tenho que ir treinando o intestino dela até ver até onde eu consigo ir com essa recomendação. Tem pessoas que eu não consigo chegar nem até os 30 por hora, até 20 só, e o intestino dela não suporta. Então não é só botar os 30 como a recomendação pediu, né? Pode ser que seja menos, pode ser que suporte mais, pode ser que até mais que 60, tem pessoas que conseguem. Então vai depender de cada um, mas a gente tem a recomendação já para nos nortear. Após o exercício, 0,7 a 1 grama logo após 2 horas, 0,7 a 1 grama, e após 4 horas, 0,7 a 1 grama. Isso facilita a ressíntese total de glicogênio, ou utilizar de 1 a 1,2 gramas a cada hora nas primeiras 4 horas. Tá? Isso é uma recomendação que a gente utiliza para ressintetizar mais rápido o glicogênio. Aí você pode pensar, mas eu não posso deixar em jejum o cara para ele oxidar mais gordura e tudo mais, blá blá blá. Tá. Vamos pensar aqui após exercício físico, botei nesse slide, e dividir a ressíntese de glicogênio em 2 fases, tá? Fase 1 e fase 2. Vamos para a fase 1, que ocorre imediatamente após o exercício, tem uma duração de 45, veja, a 60 minutos, e tem uma rápida captação de glicose. Veja que eu tenho um favorecimento da glicogênese, isso porque eu tenho um aumento da glicogênese sintase, da atividade dessa enzima. Então, se eu tenho um aumento dessa enzima após o exercício físico, o corpo está querendo o quê? Ressintetizar o glicogênio que ele perdeu durante o exercício. Então, se ele está querendo ressintetizar esse glicogênio, tem alguma explicação fisiológica para isso. Se logo após o exercício, veja, a captação de glicose está de 6 a 7 milimol por grama por peso por hora. E quando eu deixo passar por 2 horas, isso cai de 6 a 7 para 1 a 2 milimol, mais de 300% de queda. Gente, isso aqui é muito. Então, o teu corpo, ele terminou o treino, está querendo ressintetizar mais rápido o glicogênio, porque tem algumas alterações, sim, importantes para isso, tá? E veja, decore, velocidade de entrada de glicose, 12 a 30 milimol por litro por hora, 12 a 30. E isso acontece de forma tão eficiente que se ao terminar o treino, se tem maior fluxo sanguíneo, para aquele tecido muscular requisitado, as células musculares e a captação de glicose também fica aumentada naquele tecido mais exigido. Eu tenho uma sensibilidade maior para os receptores de insulina, tendo em vista que durante o treino e após o treinamento eu tenho uma elevação maior de adrenalina, e isso diminui a liberação de insulina, não bloqueia, mas diminui, então eu tendo a liberar menos insulina até após o treinamento, que ainda está alto minha adrenalina, ou noradrenalina, né? Que seria quem realmente vai fazer a sua ação. E aí, com o sistema nervoso simpático mais ativado, eu tenho uma menor liberação de insulina aqui. Então, por mais que eu esteja consumindo, eu sei que eu vou estimular a insulina, não estimulo tanto como se eu tivesse sem o sistema nervoso simpático tão atuante. Isso também melhora a minha sensibilidade de glicogênio, tendo em vista que eu expresso mais 24 pelo treinamento físico, tá? Agora, se eu tenho a segunda fase, eu espero a primeira hora sem dar nada para o meu paciente, tá? Um atleta de elite aqui, que aí eu não vou repor carboidrato, dá só proteína para ele. Porque proteína eu consigo fazer a receita de proteína e tudo mais, e eu não preciso de carboidrato aqui, eu quero recuperar o tecido muscular, ótimo, filho, não vai recuperar glicogênio, né? E tu acha que o teu corpo não vai recuperar glicogênio de outra forma, fazendo gliconeogênese, tu acha que isso não acontece, tá? Após a primeira hora do término do exercício, e tem uma duração de 24 horas após o exercício. Terminou a primeira hora, começa a segunda fase e dura 24 horas. É uma lenta captação de glicose, depende de quem? De insulina. Na fase 1 não depende da insulina, não, o gluticose já está expresso lá para o treinamento físico. Na fase 2 já depende mais dela. Na fase 1, como eu dependo menos de insulina, eu tenho uma menor manipulação da mesma. Porque eu já tenho maior expressão de GLUT4 induzido pelo exercício físico, então vai captando mais rápido aquilo e o fluxo sanguíneo já levando para aquele tecido muscular que foi mais exigido.
Na segunda fase eu não tenho mais isso. A frequência cardíaca já agachou, o sistema simpático já baixou, o fluxo sanguíneo já se redistribuiu e eu preciso de insulina, eu vou manipular mais. Então, na primeira fase, a probabilidade de eu fazer mais glicogênio é interessante do que fazer mais lipogênese. Na segunda fase, a probabilidade de fazer mais lipogênese é maior do que na primeira fase. Mas não lembrar que só a insulina faz lipogênese. Promove também estímulo de glicogênio, anabolismo muscular, entre outros fatores, tá? E ela aumenta aqui a insulina como um hormônio contrarregulador dos outros hormônios catabólicos. Agora veja a velocidade de captação aqui de glicose. 3 milimol por litro por hora. 3. Enquanto era antes, 12 a 30. Olha a queda de velocidade. A bruta. Então, será que vale a pena retardar essa ressíntese de glicogênio no nosso paciente de elite? Tá? Não estou falando do paciente comum não, do consultório, aquele cara que vai só treinar no box 3 vezes na semana, 4 vezes na semana. Falo do cara de elite que tem 2 treinos por dia. Será que recuperar mais rápido o glicogênio dele para o segundo treinamento isso não vai fazer uma diferença? Faz. Para o cara que treina 2 vezes ao dia, para o cara que tem que se recuperar mais rápido, para o cara que treina todos os dias de forma intensa, que tem um objetivo no final de sei quantos anos a chegar a uma competição tal, isso pode fazer uma diferença, tá? E aí eu trago aqui para vocês o estudo que eu falei para vocês, né? Vou dar só proteína para fazer recuperação muscular. Tá certíssimo, tá nada errado, correto, aqui tá o estudo. Você sem exercício físico consumindo proteína com carboidrato, após exercício físico, estímulo de síntese proteica miofibrilar igual. Mas trago um segundo estudo mostrando que, conduzido por Martin Gibala, Stuart Phillips, tá? Entre outros grandes nomes aqui, mostra que um grupo high carboidrato e low carb, né? Veja que já tem um asterisco, uma cruzinha mostrando diferença significativa com relação ao nível de glicogênio. Sim, quem está em low carb, tarja branca, tem menor glicogênio, seja no repouso, durante o exercício ou no recovery, significativamente. Veja aqui que a oxidação de leucina está oxidando aminoácidos, aqui utilizado para a leucina. Durante o exercício físico, o grupo low carb oxidou mais leucina, ou seja, entrou mais em catabolismo. Logo, parece não ser tão interessante para a recuperação muscular ou catabolizar mais durante o treino. E as pessoas utilizam aminoácidos pré, durante, pós para diminuir o catabolismo. Tá aqui, ó, low carb. Tem mais proteína, menos carboidrato, catabolizando mais do que o grupo high carb. A área sobre a fenilalanina também é outro aminoácido sendo mais requisitado no grupo low carb. Estranho, né? As pessoas vendem tanto a indústria, né, que consumir proteínas durante e depois, aminoácidos durante para diminuir o catabolismo e está aumentando. O grupo low carb tem mais proteína, menos carboidrato, esquecendo do carboidrato. O grupo high carb, menor oxidação de fenilalanina durante o exercício. Balanço hidrogenado de leucina, vamos ver aqui. Durante o exercício, um balanço mais negativo de leucina aqui no grupo low carb de novo. O que eu trago para vocês é que treinar com baixo glicogênio não interfere na síntese proteica de jeito, maneira nenhuma, mas induz aumento do catabolismo. Logo, se eu tenho um aumento no catabolismo, eu tenho baixo glicogênio e aumento no catabolismo, eu posso ter síntese. Se eu tiver um grande catabolismo, no final das minhas 24 horas, vou ter ou um empate disso, ou uma redução, um ganho do catabolismo frente ao anabolismo. Logo, vou ter mais catabolismo naquele dia. Então, a probabilidade de eu tentar construir tecido muscular ao longo de anos fica mais difícil em restrição de carboidratos que baixam no glicogênio muscular, no qual eu vou ter mais níveis catabólicos do que anabólicos, tá? E aí, quando a gente vai diferenciar, por exemplo, aqui no Endurance, zona 1, zona 2, zona 3, intensidade leve, moderada, alta, né? A gente está colocando aqui para vocês. A gente vai começar a ajustar a dieta desses indivíduos. Por exemplo, aqui, recomendação de carboidrato por bloco de treinamento do CrossFit. Chega no bloco de Endurance ou resistência. O objetivo para a performance, tá, gente? Não é emagrecimento, por favor, gente. A temática é performance, é do amador a performance. Como o cara ganha performance? No bloco de Endurance, eu quero maximizar a glicogênio muscular, eu quero promover manutenção da glicemia, eu quero aumentar as calorias não proteicas, tá? Não nitrogenadas, para poupar as calorias nitrogenadas, as calorias proteicas, para poder tentar fazer essas calorias proteicas serem utilizadas o nitrogênio dela para síntese e não como gliconeogênese, como fonte de energia. Eu tenho que atingir 60 a 70% dos carboidratos, das calorias. Num treino moderado, pode chegar a 5 gramas de carboidrato por quilo de peso. Num treino intenso, de 1 a 3 horas, pode chegar a 6 gramas ou mais de carboidrato por quilo de peso, tá certo? Nos treinos moderados, de 1 grama, de 1 hora aqui. Claro que o pessoal que treina no CrossFit dentro do box, quer ganhar sua performance dentro do box, não vai entrar em planificação, não vai chegar aos 5 gramas, vai chegar a 3, 4 gramas de carboidrato por quilo de peso, 4 no máximo, mas fica nas 3, entre 3 a 4 ali, tá? Mas quando eu quero performance, vai ultrapassar isso, chegar a 5 aqui, tranquilamente, tá? Com relação ao requerimento de proteína, em 2016, Cato, ao apresentar um pôster no Colégio Americano, Mestre do Esporte, ele começa já a dar as novas diretrizes aqui de quanto seria o ponto de corte de 1,6 para treinamento de endurance
e chegando a algo em torno de 1,8 na idealidade aqui, né? Que aí sai em 2018 a recomendação mostrando realmente esse 1,8 aqui, tá certo? Já foi dito em 2016 por Cato em uma apresentação em painel do American College. E aí eu trago esse de 1,6 a 1,8 gramas de proteína por quilo de peso num período de endurance. Vai ter alguns requisitos importantes. Veja para o fígado aqui, esses aminoácidos vão ser utilizados como gliconeogênese, tá? Com efeito direto e indireto para oxidação deles, e essa gliconeogênese para diminuir também o catabolismo aqui. Mas o grande precursor aqui seria, tá, tecido muscular. Então, a gente teria que ver a questão da utilização pelas mitocôndrias para remodelamento e síntese, aumentar a taxa sintética fracional mitocondrial, a taxa sintética miofibrilar para remodelamento e balanço, tá, nitrogenado. E aí isso também vai ser um fator interessante. E para os estoques de energia, que é a ressíntese de glicogênio muscular, a coingestão de carboidratos com proteína também aumenta a ressíntese aqui. Então, pelas mitocôndrias eu posso aumentar a produção de energia, tá? E a utilização de substratos, para sua aumento de remodelação. Pelo tecido muscular, eu vou promover mais reparo aos danos musculares induzidos pelo exercício físico e talvez melhorar a potência muscular. E tudo isso gerando o quê? Uma melhora na recuperação e adaptações induzidas pelo treinamento de endurance. E aí, podendo ter uma melhora na performance. Tá? Quando eu vou para o treinamento de força e potência, tem algumas adaptações musculares e neurais, no qual nós, nutricionistas, vamos atuar mais nas musculares, de forma mais eficiente. Claro que a gente pode ter algumas atuações na neurais aqui, mas principalmente na muscular. Com o processo hipertrófico, seria mais glicogênio e água aqui, pelo período curto, né? Do bloco, 4 a 6 semanas, aumento de glicogênio, fosfocreatina, entraria aqui creatina como suplementação, e enzimas glicolíticas aqui. E aí o processo, abre aspas, fecha aspas, de hipertrofia, vai me gerar força, uma adaptação neural, a segunda adaptação, velocidade. Tá? Bem, para isso, o papel da nutrição e treinamento de força, a gente utiliza o combustível para esporte ou treinamento específico de força. Como é que é isso, Valdo? Comida é o combustível, não é o Valdo que está dizendo isso. Em 2016, tá? As diretrizes do Colégio Americano de Medicina do Esporte falam que, só vou traduzi-lo aqui, a ingestão de energia adequada é a pedra angular da dieta do atleta. Então não adianta nada calcular, fazer uma dieta sem nem calcular as calorias. Se não fez nem a base, não tem como acertar o resto. Então tem que primeiro saber quanto o cara tem que consumir de calorias por dia. Ajustei isso, beleza, vou ajustar os macronutrientes. Ajustei isso, beleza, agora vou ajustar os micronutrientes. Ajustei isso, beleza, agora eu vou pensar em fazer suplementação. Mas as pessoas estão pensando primeiro em suplementação e não estão fazendo nem a base, a comida, nem a caloria. Então, primeiro, vamos ajustar a ingestão calórica, que é a pedra angular do nosso atleta, tá? Na prática clínica é o que a gente faz, a gente ajusta as calorias primeiro. Ajustou? Macro, micro, e aí, se precisar, suplementos. É a cereja do bolo. Então, adequar o consumo calórico, tá? Recuperação do treinamento. Bem, para a recuperação do treinamento vai ter uma sequência de eventos mecânicos e metabólicos após o exercício e a lesão muscular, como os estresses dos miofilamentos, as rupturas dos sarcômeros, o desalinhamento da zona B, das bandas B, né? E isso vai gerar uma perda de força e potência nas primeiras 4 horas. Nas próximas 24 horas, a gente vai ter influxo de cálcio aumentado do tecido muscular, maior inflamação local, maior produção de espécies reativas de oxigênio, maior ativação do sistema proteolítico como bictina proteossoma. E aí isso vai gerar dor muscular no meu atleta, continuando pelas 48 horas, no qual vai ter um dano à integridade da membrana celular, vai ter uma perda maior de proteínas intramusculares. E aí depois das 72 horas começa o reparo do dano muscular, né, das proteínas musculares danificadas, para aumentar a liberação de citocinas anti-inflamatórias e fatores de crescimento. Tudo isso eu dependo da nutrição, tá? Pois bem, se eu tiver uma nutrição bem adequada, eu tenho um treinamento no qual vou hiperestimular meu sistema imune para aumentar dano, respostas hormonais como cortisol, epinefrina, sistema inflamatório, inflamação local, estresse oxidativo, sistema proteolítico. Se eu tiver uma boa recuperação, um bom substrato energético, uma dieta adequada, eu consigo ter uma boa barreira de mucosa intestinal, uma defesa celular, um sistema imunológico muito bem eficiente. Eu vou ter uma diminuição da resposta sistêmica e local inflamatória, mas se eu não faço esse recupero adequadamente, boto uma estratégia nutricional errada, reduz os carboidratos erroneamente, eu vou ter uma imunossupressão, então eu vou ter resposta inflamatória persistente local e sistêmica, vou ter diminuição da resposta imune, vou ter mais espécies reativas de oxigênio, mais estresse oxidativo, mais risco de infecções, edemas, dor, ou seja, tudo piora no meu atleta porque eu errei a estratégia nutricional, tá? Então isso é um outro fator. E aí, como eu falei para vocês anteriormente, se eu não ajustar as minhas duas subpopulações que chegam primeiro ao reparo no tecido muscular, que seria, por exemplo, os carboidratos aqui,
eu acabo não recuperando tão bem o meu atleta. Tem visto que eles também são peças fundamentais para o processo de recuperação muscular, não é só proteína, tá? E aí nos blocos de força e potência, o objetivo nutricional seria maximizar o glicogênio, auxiliar no processo de hipertrofia. Lembrando que essa hipertrofia, que às vezes a gente vê o paciente ganhando muito peso, o atleta, é muito glicogênio e água, tá, gente? Não tem como em 4 semanas o cara hipertrofiar músculo, realmente não. É glicogênio e água. Tá? Lembrar que 1 grama de glicogênio carrega 2,7 ml de água aí. E aí a pessoa vai ganhando um pouquinho de peso por causa disso. Aumentar as calorias não nitrogenadas para poupar as calorias nitrogenadas, para promover mais síntese, atingir 60 a 70% das calorias e fica algo em torno de 6 gramas de carboidrato por quilo de peso, tá? Com treinamentos de 1 a 3 horas de duração aqui, treinos intensos de força e potência, treinar realmente força, ter percentual de carga delimitado, como é que vai ser a tonelagem daquele final daquele treino todo, tudo isso adequado para o nosso atleta, né, que quer chegar do amador à performance. E aí, promover adaptações aos treinos, incluindo hipertrofia do músculo esquelético. É um outro papel da nutrição no treinamento de força. E para isso, a gente vai falar da reparação, ou seja, de proteínas. E quando se fala de proteína, quando se trata dessa temática, atletas podem se beneficiar mais do que as pessoas comuns em relação a tempo, dose e qualidade. Algumas variáveis importantes com relação ao consumo de proteínas. Então, para isso, quais estratégias nutricionais para promover índice de reparação muscular após exercício e lesão muscular? Bem, são vários. Eu posso aumentar o turnover proteico, posso ter ações anti-inflamatórias, antioxidantes, preservar a integridade da membrana muscular. E aí eu vou me deter aqui, nesse ponto, com relação ao turnover proteico. Aumentar o turnover proteico muscular com proteína, leite, tá? O ômega 3 também estaria atuando de forma coadjuvante nisso. Os BCAAs eu botei como uma alusão aos aminoácidos essenciais. Não é que BCAA vai fazer isso não, tá, gente? É a proteína com forma geral. BCAA não recupera nada sozinho, não. Tá? Eu preciso ter ele junto com todos os aminoácidos essenciais, tá? Claro que eu tenho como gatilho para promover síntese proteica a leucina, mas ela sozinha não faz nada sem uma proteína completa, tá? E uma quantidade adequada de aminoácidos essenciais para aquele indivíduo. Bem, se eu tenho síntese proteica aqui, eu vou ter uma variação no equilíbrio de proteína entre síntese e catabolismo. Lembrem que eu vou ter uma alimentação rica em proteína, estimulando síntese, mas também eu estimulo o catabolismo, como vocês podem ver aqui. Se eu ajustar com o treinamento e uma dieta hiperproteica, eu vou ter mais síntese do que catabolismo. Logo, se eu tenho mais síntese, eu tenho uma estimulação sinérgica na síntese proteica miofibrilar. Logo, eu tenho um ganho a minhas 24 horas de mais síntese do que catabolismo. E ao longo de meses ou anos, eu vou ter um aumento de massa magra mais positivo aqui do que um grupo que tenha mais catabolismo. Talvez nem tenha aumento de massa magra, tenha queda de massa magra, tá? Então, sim, quando eu ajusto dieta com treinamento, eu posso ter mais síntese do que catabolismo aqui. E como é que deveria ser essas refeições, qual a quantidade ideal, né? Pois bem, vamos lá. Trago aqui uma revisão sistemática, uma meta-análise, tá? Bem interessante, no qual ele mostra 2 pontos aqui. Aqui ele mostra as pessoas consumindo 1 grama de proteína por quilo de peso e a variação de massa livre de gordura, não é músculo esquelético, tá, gente? É massa livre de gordura, mas pessoas com 1 grama por quilo de peso tendo aumento de massa livre de gordura, tá? Chegando a um platô, quando chega perto de 1,6 a 1,7. E aqui tem pessoas ultrapassando o platô, ó. Tem indivíduos com 2,2 ultrapassando o platô. Não quer dizer que eu tenho que dar 2,2 para todo mundo, gente. A grande média fica em torno de 1,7. Vai ter algumas pessoas em menor quantidade que vai conseguir ter recuperação muscular, o ganho de massa magra com menos de 1,7. Sim, vai estar aqui, tem pessoas. A gente pode ver. Mas 1,7 seria a grande logística. E não é todo mundo com 2,2. Pode ser que você tenha um paciente. Ah, Valdo, eu dei 1,7, Valdo. E ele não está recuperando bem a musculatura. Ele continua se queixando de dores musculares tardias, recuperação ruim, tal. Tá. Eu vou aumentar a proteína, Valdo. Não, calma, filho. Você ajustou as calorias? Ah, Valdo, não vi isso. Ajustou a quantidade de carboidratos? Não, Valdo, eu não vi isso. Ah, calorias totais, gordura e carboidratos? Não, não vi. Então veja isso primeiro. Ah, Valdo, ajustei calorias totais, ó. Já resolveu. Valdo, ajustei calorias totais. Ajustou carboidrato? Vixe, Valdo, quando eu ajustei, melhorou, ó. Pronto. Nem mexi na proteína. Valdo, ajustei totais, carboidratos, gordura e não melhorou. Opa, então talvez você tenha que realmente aumentar a proteína. Aí ao aumentar a proteína, poxa, Valdo, melhorou aqui. Então tá resolvido já. Era a proteína nesse caso. Ou não, Valdo, tá tudo ok, mas eu queria aumentar mais proteína, eu queria fazer um aumento calórico, eu não queria aumentar em calorias não nitrogenadas, eu queria aumentar na nitrogenada, porque aumentava taxa de termogênese e tudo mais, eu acho que seria mais interessante. Tá, pode aumentar, não tem problema nenhum, você tá dentro da margem. Valdo, quando eu aumentei, cara, ele me relatou que as fezes alteraram a escala de Bristol, foi mais para 5, ou então começou a ficar mais constipado, começou a ter mais flatulências, Valdo. Opa, então tu tá dando mais substrato para bactérias gram-negativas, tu tá provocando desequilíbrio da microbiota, ou seja, desbiose intestinal.
Logo, o que é que você fez? Você está promovendo desequilíbrio. Você está provavelmente aumentando a quebra das tight junctions, ocludina, zonulina e claudina, aumentando a permeabilidade intestinal, passando mais LPS, isso pode promover inflamação do teu tecido muscular e atrapalhar a tua hipertrofia. E aí deu mais proteína, não atingiu o que tu queria. Então, saber interpretar, só deu um exemplo clínico disso, tá? Como a gente pode interpretar pelo intestino o nosso paciente, tá ok? Então, tentem avaliar individualmente cada paciente, né? Botar 2.2 para todo mundo. Tem gente que é 1.7, 1.4, 1.8, vai depender. 1.2, vai depender, tá? Mais uma coisa que a gente vai ter que ajustar, independente de qual vai ser, se é 1.7, 1.8, 1.2, 2.2, é a distribuição de forma equilibrada. Veja, eu tenho 90 gramas de proteína aqui para um indivíduo que sai com café da manhã consumindo muito rápido, esse café da manhã extremamente rápidos. Tem um indivíduo aqui que vai ter aquele, sai do café da manhã muito rápido, tem pouco tempo para almoçar, e no jantar ele acha que pode comer tudo, a porta, a mesa, a parede, a mulher, todo mundo que na frente dele come, né? Ou seja, ele come toda a proteína do mundo naquele horário. Então ele passa o dia todo em síntese proteica submáxima, chega à noite, tem uma síntese proteica muito elevada e também uma oxidação de aminoácidos. Agora tem o segundo indivíduo, que ele foi um nutricionista e equilibrou as 90 gramas, os 90 gramas de proteína, no café da manhã, no lanche e no jantar. E aí ele teve síntese máxima em vários pontos do dia e em minoria aqui também cataboliza em vários pontos, mas teve mais síntese do que o outro indivíduo. Logo, isso representou um aumento de síntese proteica em 25% a mais naquele indivíduo, só porque ele distribui de forma igualitária a proteína. Então não é só calcular a proteína do dia, é também fazer a distribuição dessa proteína durante o dia de forma igualitária. E aí eu trago alguns pontos chaves quando a gente vai prescrever essa proteína. O primeiro ponto é ver o treino, né? O treino é forte, leva a falha, tem tempo de tensão, tem volume, frequência, o treino está adequado para a idade, e aí vai, esses fatores são variáveis. E isso já aumenta a síntese proteica, mas também aumenta o catabolismo, bem mais, só o treinamento, eu tenho que ajustar isso com a dieta. E aí, carboidrato a gente já viu, agora vamos ver proteínas aqui, eu tenho que ter pelo menos 5 refeições de proteína distribuído, 3 refeições normais do dia aí, a pelo menos o mínimo, gente, 0,25 é o mínimo, normalmente eu uso 0,3, mas pelo menos 0,25, 0,3 a 0,4 é o que a gente utiliza, mas pelo menos 0,25. Uma refeição pós-exercício de pelo menos 0,25 para jovens, 0,4 para idosos e 0,6 para treinamento do corpo inteiro. A musculação, full body, natação, no crossfit como tem treinamento do corpo inteiro, o pós-treino é 0,6. Tá? E uma refeição pré-sono de 0,5 a 0,8. Então se você fizer 5 refeições ao dia no intervalo de 3 a 5 horas, durante as 24 horas do indivíduo, você consegue manter uma área de cobertura de síntese proteica miofibrilar máxima durante as 24 horas, você fazendo isso repetidas vezes. E aí eu vou ter mais síntese do que catabolismo com esse meu indivíduo. Então não é só calcular a proteína, calcular, distribuir de forma adequada, ajustar isso em refeições 5, tá? Em 3 a 5 horas, você consegue ter isso de forma bem eficiente. E um outro passo, não vai dar para discutir aqui, seria a questão do aminograma, tá? Que a gente depois poderia falar isso em uma outra live ou em uma outra aulinha aqui do Cross Performance, tá? Que vai ter no nosso curso online também, fiquem atentos. Bem, e por último aqui eu trago treinamento concorrente, que a gente pode ter situações de treinamento concorrente de potência aeróbica, resistência muscular que pode beneficiar muito, beneficiar menos com limiar aeróbico, força e potência, ou não beneficiar quando ele faz cruzamento de treinos não adequados aqui, isso é quantificador físico. Mas quem quiser saber um pouco mais, já que não vai caber tudo nessa aula aqui, eu tenho uma aula de estratégias nutricionais em treinamento concorrente, tá? Vocês podem acessar o nosso canal do YouTube, Cross Performance, que já vai achar essa aula. E também vocês vão achar a aula do Éder Costa também, falando sobre treinamento concorrente. Então você vai ver a fisiologia do exercício e depois pode assistir a minha aula, tá? De estratégias nutricionais em treinamento concorrente também aqui, tá? Para se aperfeiçoar mais nessa área, para quem não assistiu, quem entrou agora no nosso canal do YouTube. Pois bem, então, de uma forma bem resumida, tá? Como é que faria estratégia nutricional? Aqui as recomendações. Força e potência. Eu vou ter maior intensidade, volume reduzido de treino, maior tempo de recuperação, tá? Mais fase alática aqui. Glicogênio é suficiente e eu tenho que recuperar para os treinos mais intensos. Carboidratos vai ficar de 6 a 10 gramas, tá? Necessidade real de carboidrato pode ser reduzida, tá? Então a gente pode ter só ter o necessário para ter o glicogênio. Fica algo de 6 a 8 gramas, normalmente fica 6 gramas aqui, tá? As estratégias de restauração sempre de glicogênio o mais rápido possível durante o treino. Talvez possa utilizar um bochecho, nada de carboidrato durante o treino, tá? Menor necessidade de carboidrato de suplementação. Proteína de 1,7 a 2,2, chegando próximo aos 2 gramas de proteína por quilo de peso, tá? A gente vai se preocupar com pós, antes de dormir, distribuir ao longo do dia, como eu falei, e dar suporte para prevenir lesões. E aí, a gente pode ter cafeína, utilizando nesse momento, o whey e principalmente a creatina. O whey é mais caso a gente não consiga adequar isso via alimentar, tá?
E a gordura 1 grama, a gente podemos utilizar também aqui ômega 3 aqui com as suas características anti-inflamatórias, também de melhorar o turnover proteico, entre outros fatores aqui, tá? Mas claro que só vai acontecer se tiver tudo adequado. Transição regenerativa vai sair de um bloco de força para um de endurance, volta. Ele passa o período ali de transição, de 1 a 2 até 4 semanas às vezes. E aí eu reduzo bastante a quantidade de carboidrato, de 3 a 5 gramas, fica naquela escala primeira de merecimento. Ou seja, normalmente fica abaixo dos 4 gramas, tá, gente? Não tem necessidade de suplementação. A proteína cai também, te deixa por próximo de 1,7, tá? Se utilizar no máximo um whey aqui e um ômega 3, tá? E o lipídio ele é a completar. Valder, eu vou para a fase de endurance, resistência. Então, os carboidratos aumentam de 6 a 12 gramas, chegando a 8 gramas a média aqui, tá? Vou utilizar o bochecho, vou utilizar carboidrato durante o treino sim. Claro que eu vou adaptando ao intestino do meu indivíduo aqui. Proteínas, 1,7 normalmente, tá? Não precisa mais que isso, até 1,8, que a gente viu como estudos aqui. Posso utilizar o whey para complementar, caso eu não consiga dar via alimentar. Beta-alanina seria bem-vinda aqui. Bicarbonato, cafeína e nitrato, tá? Ômega 3 também seria algo a se pensar quando vai se complementar gorduras aqui, a relação ômega 3 e ômega 6, certo? Treinamento, a fase taper, o polimento, aquele período de 1 a 2 semanas pré-competição. Claro que vai diminuir a intensidade dos treinos, então a gente reduz carboidrato, mas não muito, chega a 6 gramas, porque eu tenho que ter glicogênio suficiente para o treinamento. Proteína fica 2 gramas aqui, tá certo? Nesse período aqui não tem necessidade de reposição de carboidrato como suplemento, tá? Lembrar na proteína do pós, o antes de deitar e distribuído ao longo do dia, o suporte para lesões. Aqui, gente, nesse período, o cara já vai competir. Ele já fez todas as adaptações que ele precisava. Então, meu amigo, pode usar tudo. No CrossFit, a gente acaba lançando mão, porque de vários suplementos, podendo lançar, né? Se a gente não tem as provas previamente ditas. Então, o cara pode chegar num dia, como foi ano passado nos Games de 2018. A primeira prova foi de bike, 10 voltas, né? Dando uma quilometragem boa. Depois teve 30 muscle up, no final do dia 42 km de remo. Endurance, primeira prova e a segunda de endurance puro, né? E aí eu precisava, o atleta tinha que chegar lá já com suporte, que a gente não sabe o que é que vai encontrar. Estou dando exemplo do Games aqui. E aí, sim, eu posso usar betalanina, bicarbonato, nitrato, né? Nitrato, creatina, cafeína, whey, entre outros suplementos aqui. Posso utilizar alguns como Valder? Ação antioxidante como Cherry Puri? Sim, pode, deve utilizar. As adaptações já foram feitas no bloco de treinamento. Você não vai utilizar isso durante as adaptações. O cara está no tempo polimento, já vai competir. O que ele tinha que adaptar feito, já foi feito com dieta, com treinamento, tudo. Não tem mais a pólvorazinha mágica nem nada, tá? Então aqui você pode utilizar assim seus antioxidantes ou os seus, dependendo dos fitoquímicos, tudo que queira utilizar para promover menor produção de espécies reativas, seria interessante para prevenir lesões e tudo mais no período de competição, ok? Tranquilo aqui, gente? E aí eu deixo meu agradecimento a todos aqui, ao pessoal da minha clínica, tá? Todo conhecimento se torna nada se a gente não compartilhar, então todos que compõem a minha clínica, entre nutricionistas, médicos, psicólogo, fisioterapeuta, entre mais, tá? Queria deixar aqui mais uma vez o nosso canal do Cross Performance, tá? Se inscrevam, sempre, todas as quintas-feiras a gente deixa aulas gravadas online para vocês, tá ok? Só deixando aqui mais uma vez, lembrando como eu falei lá no Arnold Class Conference, o nosso curso online, a abertura das inscrições será dia 9 de maio, então tudo que a gente está falando a gente vai falar de uma forma mais, numa linha do tempo melhor, nesse curso, mais aprofundada, tá? Eu e o Éder vamos ter alguns convidados aqui para falar também desse nosso curso, né? Dentro desse nosso curso online, que a gente vai estar abrindo para vocês, que vão levar 8 semanas, ajudando a você a fazer uma boa prescrição para o CrossFit, para o seu atleta, para o seu praticante de CrossFit, ok? E aqui são todos os nossos canais, seja no Facebook, seja no Instagram, YouTube e o nosso site, tá ok? Muito obrigado a todos, tá? Fico muito agradecido pela recepção que vocês tiveram comigo aí no Arnold Conference, pelos directs, os pedidos de vocês, então a gente atendeu o pedido de vocês e aí tá toda a nossa aula do Cross Performance aqui, dada para vocês, que foi ministrado no Arnold Conference, tá? Um beijão a todos e fiquem com Deus.